Nesse momento estamos fingindo que estamos trabalhando para uma foto. Isso. Muito bem. Às vezes é bom fingir. Porque às vezes um trabalha e ninguém sabe, né? Então, é uma documentação dos momentos que um trabalha e que ninguém está olhando. E vamos andar por essa rua diretamente para a Casa Europa. Sua rua preferida? A minha rua preferida em Paraty é a Rua do Fogo. Veja as plantas. Muito bonita. Ninguém pode dizer que você não conhece Paraty profundamente, porque você consegue até andar sem olhar para o chão, o que é raríssimo. É só porque estou falando com você. Publish News Entrevista saiu dos estúdios e veio para Paraty, para Casa Europa, durante a Flip, para entrevistar Marifé Boix Garcia. Você não quis ir até o estúdio? Não tem estúdio em Paraty. Paraty é o estúdio. Que te conte alguma coisa? Oi. Marifé, quantas flips? Deveria contar, mas acho que é a 10ª edição que estou aqui. Seriam 10 flips. Mas essa me parece estar diferente, né? Assim, você tá, essa Casa Europa, você já teve participações mais ativas? Bom, a Feira do Livro de Frankfurt vem participando na Casa Coworking de Publish News desde o começo da Casa Publish News. Mas não era de uma maneira tão ativa como é agora. Montando livros, como a gente viu você fazendo. Claro. Esse ano estamos participando no projeto Casa Europa, que é um projeto iniciado pelos Institutos Culturais Europeus. E a Feira do Livro de Frankfurt entra como parceiro nesse projeto e trazemos 3 coleções de livros aqui neste anexo do Museu da Igreja Santa Rita. E, bom, são 3 coleções que achamos que podem ser interessantes para os brasileiros e também para outros não brasileiros que visitem a Flip. Uma das coleções é sobre a liberdade de expressão, liberdade de imprensa e direitos humanos. Depois temos uma sobre arquitetura, sobre Bauhaus, o estilo Bauhaus, que tem um aniversário de 100 anos agora em 2019. E a terceira é uma coleção de livros atuais alemães que estão traduzidos para o inglês, porque pensamos que tem mais pessoas que entendem ou leem em inglês que alemão. Então é isso o que trazemos aqui. Agora, essa de liberdade de expressão é muito significativa para o momento talvez brasileiro e mundial. Então, é por isso que pensamos que poderia ser uma coleção interessante em feiras internacionais, porque todas as coleções que fazemos, que levamos a feiras internacionais, normalmente tem a ver com um aniversário, com um tema como Humboldt ou Carlos Marx faz uns anos, etc. Então, nesse momento tão crítico, mundialmente falando, da censura, da maltrato de jornalistas, de escritores, etc., pensamos que é um tema muito atual e de muito interesse também. E, claro, que também nesta situação nova no Brasil poderia interessar também aqui. Aqui estão os livros, né? Alguns dos livros que tratam do tema de liberdade de imprensa aqui especificamente. Um que fala da Amazônia. Também. Aqui temos um que fala dos livros proibidos. Fala também da imprensa, de como escrever, como conseguir informações certas e publicar as informações certas e não só os fake news. Você vê que eu combinei direitinho. Eu quero ligar a serra agora
Paraty está numa quarta-feira de abertura, montando tudo, e a gente está falando de algo que parecia estabelecido, que são os direitos fundamentais, democráticos, e a gente percebe que isso também está em construção. Você vê assim? Tem construção, é uma coisa que tem a ver com educação também. E para nós é um tema muito importante, porque sempre falamos que a Feira do Livro de Frankfurt, além de ser uma feira de livros como todas as outras, tem também algumas componentes que são que não se pode separar. Então temos essa parte cultural que é óbvia. Tem a parte econômica, porque se trata de venda de direitos, de venda de direitos de distribuição, de tradução, de tudo, mas tem também essa parte política. E nós temos sempre discussões políticas, porque temos, por exemplo, expositores que são de extrema direita e de repente tem barulho e temos que solucionar a situação. Temos um escritor convidado que pode ser o Salman Rushdie, de repente tem um stand nacional do Irã que não quer participar, que fecha o stand e que não está presente mais. E temos também muitos expositores de países onde sabemos que tem escritores que não estão livres e que não sabem nem por que eles são presos. Então são coisas que não se pode separar. E todo ato também de publicar um livro também é uma liberdade que um escritor primeiro escreve e depois o editor publica, e às vezes é um risco, né? Em algumas culturas, em algumas regiões. Mas acho que é super importante. O ano passado a feira fiz o 70 aniversário e para promover e para comemorar esse 70 aniversário lançamos uma campanha de comunicação junto com as Nações Unidas, que também festejavam o 70 aniversário da publicação dos direitos humanos. E foi, o lema era esse aqui: I'm on the same page. Estamos na mesma página, estamos pensando o mesmo. O tema eram os direitos humanos. E foi muito legal porque muitas pessoas assinaram esse momento e esse conteúdo que de repente precisamos lembrar, porque parece que não está aí na cabeça, como você dizia, né? Todo editor tem esse tripé, vamos dizer. Deveria ter. Bom, alguns editores pensam mais no negócio e publicam best-sellers ou novela negra ou alguma coisa que não tem essa dificuldade ou que não tem esse risco, mas também tem muitos que querem publicar esse tipo de conteúdo porque acham que é importante e que eles têm na mão essa possibilidade também de publicar. Bom, agora a gente vai dar uma voltinha por Paraty. Sem tropeçar, por favor. Marifé, você hoje é vice-presidente da Feira de Frankfurt. Vamos pro sol um pouquinho, porque daí é para você sofrer um pouquinho, mas eu fico feliz com a imagem. Ok. Obrigado. Há quanto tempo você ocupa esse cargo e há quanto tempo você está na feira? Não lembro. Na feira estou desde o ano 1992. O cargo realmente não lembro muito bem, mas já faz um tempão. Eu comecei na feira no departamento de comunicação. Ah, é?
E depois as minhas responsabilidades foram mudando. E bem mais tarde comecei a trabalhar no departamento que estava trabalhando em temas internacionais. Claro, porque sou espanhola, porque falo espanhol, falo português, italiano e assim. Então aí essa responsabilidade foi mais para essa parte comercial da Europa do Sul e América Latina. Então sou parte do management da feira e sou responsável dessas regiões. Alguma vez você teve algum drama de consciência do tipo, caramba, o que eu estou fazendo da vida? Eu estou lutando pelo livro, eu estou lutando pelo mercado do livro, essas coisas se confundem às vezes, né? Ou não? Ou você, como é que você reflete? Bom, não sei, não... Estou lutando por uma coisa que as pessoas não querem mais, que droga, vou vender parafuso. Não diria drama, mas muitas vezes estou me perguntando o que estou fazendo, porque custa muita energia, mesmo se as pessoas pensam que como viajo muito sempre estou de férias, e na realidade não estou nunca de férias. Porque as feiras reais ocupo para estar com a minha família. Então essas viagens são de trabalho. Claro que durante anos viajando, quando você viaja nos mesmos lugares, você tem amigos. Essa é a parte positiva, que eu acho que tenho amigos no Brasil, no México, na Argentina, etc. Essa é a parte boa, mas às vezes é muito cansativo falar com pessoas, com ministérios, com embaixadas, com pessoas responsáveis no final sobre a decisão se um país vai poder participar na Feira do Livro de Frankfurt ou não. Porque poucas vezes os editores nacionais, como as câmaras, as associações, podem pagar o espaço. Eles não têm essas condições. E também é cultura, é uma exportação da cultura dos países. Então, os governos têm também essa responsabilidade de apoiar. Mas para isso eles precisam entender o que é a Feira do Livro de Frankfurt. E a feira não é uma feira como muitas outras nos distintos países. Não é uma feira de varejo, não é uma feira para o público final. Também no final de semana, mas durante a semana é negócio, é puro negócio. E também não é só livro, é conteúdo, são também as partes das indústrias culturais. Então é difícil às vezes explicar para quem não conhece a feira, e é difícil de compreender para essas pessoas que têm na mão esse poder de decisão se alguém pode participar ou não. Então todas essas instituições mudam de pessoas cada 3, 4, 5, 6 anos, e você começa cada vez de novo. Ou meses. Às vezes meses. Então você tem que estar sempre explicando o que acontece, porque tem que ser assim, porque é melhor levar escritores traduzidos e não escritores que ninguém conhece, porque também é frustrar essas pessoas. Não é só que não são bem-vindos, é que não é o melhor momento para eles, por exemplo. Então aí às vezes penso, nossa, estou cansada, porque tanto repetir, voltar a explicar. Bom, mas no final é uma coisa, é apaixonante, é bom depois ver que essas pessoas estão aí. É bom ver também que as pessoas crescem pensando na parte profissional. Ver que eles trabalhavam primeiro numa empresa e depois
anos mais tarde estão trabalhando em outra, continuam vendo na Feira do Livro de Frankfurt e de repente você vê que essa pessoa está avançando nesse mundo do livro, mesmo se você trocar de uma empresa de livros para uma empresa de audiolivro, por exemplo, ou outro tipo de negócio, mas dentro desse mundo, dentro dessa indústria do livro, essa cadeia. E você falando assim, me veio na cabeça, você falou, bom, entrei em 92 e de 92 para cá mudou demais, né? Sim, mudou demais, mas o conteúdo segue sendo o mesmo, né? O que muda são as condições, são as estruturas, às vezes algumas das empresas, mas por isso é importante também que as editoras pensem em como inovar o seu negócio para continuar existindo, né? E isso é muito diferente dependendo do tamanho de tudo, porque às vezes você tem editoras, sem falar do Brasil, falando por exemplo do resto da América Latina, a distribuição é um caos. Então é muito difícil para livros escritos na língua espanhola de chegar da Argentina no México. É difícil. Então, o que acontece, ou também em outros países, que acontece que algumas editoras falam com outras e uma editora, que o trabalho do editor é editar livros, de repente fazem a distribuição de um livro de uma editora de outro país e começam a ser distribuidores também. Mas não são distribuidores. Na realidade, você só tem 24 horas no dia. Então, chega um momento que você tem que decidir: sou editor, ou 100% do meu tempo, ou vou fazer 60% editor, 40% distribuidor, ou o que sou, não? Por exemplo. Então, aí acontecem coisas. Também pode ser um experimento, durante um tempo pode funcionar, depois de repente não funciona mais, não sei, mas são coisas que fazem mudar as estruturas do trabalho próprio, porque algumas coisas no mercado não funcionam como deveriam. E isso é uma característica daqui? Bom, eu sei que na América Latina é assim, mas sim, porque tem essa língua comum. Não saberia te dizer se na Ásia é a mesma coisa, acho que não, porque tem outras línguas. Não seria a mesma facilidade, né? Mas aqui na América Latina, sim. É uma facilidade que se torna uma dificuldade, é isso que você está... Sim, porque pode ser pelo menos um reto, um challenge, não? Que você não sabe se está fazendo realmente o que deveria fazer, não? Mas estou dizendo isso porque eu acho que é importante fazer essas decisões quando o mundo exterior está mudando, com todo o tema de tecnologia, os processos estão mudando. Então, chega um momento que você tem que decidir, ok, eu preciso de alguém na comunicação, são perfis diferentes, se agora precisa de fazer mais trabalho nas redes sociais, você precisa de outra pessoa nesse departamento de comunicação, se você tem um departamento de comunicação, se você é o editor e tem que fazer a comunicação também, e agora tem que fazer também redes sociais, é difícil também, não? Então, são coisas que estão mudando e que tem a ver com as decisões que você tem que tomar na sua empresa, não? Como continuar, como fazer realmente o trabalho que você gosta e que você sabe fazer. Essas 10 vezes que você veio para cá, sim, algumas vezes você não resistiu aos encantos das coisinhas brasileiras, né? É difícil. Baús, cestos. É muito difícil.
Difícil é levar de volta para Frankfurt. Eu gosto comer bem. Mas é difícil resistir a várias coisas. Eu já comprei 2 pinturas aqui em Paraty. Nossa, eu lembro das pinturas. Tá bem. Estão lá? Tá lá na minha casa. Vamos lá para domingo. Aproveita que a cidade está diferente hoje. É super Marifé, você estava me contando que em 92 começa a trabalhar na feira de Frankfurt. E antes? O estúdio está vazio porque estamos todos em Paraty. Não. Esse programa foi gravado em Paraty e a gente vai dar uma pausinha agora para participação da galera dessa redação criativa e cheia de informação, certo, Léo? Isso aí. Dieta. Como vocês já sabem, eu estou escrevendo 100 nomes da edição no Brasil. E aí, que eu preciso saber da vida dessas pessoas, né? Achei uma fonte de pesquisa que é, o chuchuzinho. O livro no Brasil desse moço chama Lawrence Hallowell. Ele traz, o catatal que é. Informações sobre o mercado editorial desde 1700 e qualquer coisa até os anos 80. É um livraço, assim. Encontrei um monte de errinho, viu? Editora da USP, USP. Tem uns errinhos aqui, hein? Conversa comigo depois pra eu te falar o que é. O que tá marcado em amarelinho? O que aconteceu em 1920? Foi pré-José Olímpio. José Olímpio é 1930. José Olímpio era um cara muito doido, André. Você acredita que ele já estava ruim das pernas porque ele investiu em livros didáticos e não deu muito certo, sabe? E aí, o que é que ele resolve fazer? Ele compra a Sabiá, que era do Rubem Braga e do Fernando Sabino. Aí, na sequência, o Octales, que era sócio do Monteiro Lobato, morre. E aí ele fala assim, eu vou comprar essa editora também. Aí vai comprar a editora do sujeito, pega um empréstimo no BNDE, que era sem o S, era o BNDES, da época era o BNDE, pega um empréstimo de 200 milhões de cruzeiros, isso dá mais ou menos 50 milhões de reais hoje, e vai e compra a Companhia Nacional. Ele não chega a botar a mão na Companhia Nacional, não. Ele comprou de cá, o BNDES pegou de lá. Zé Olímpio foi para aposentadoria, se aposentou. Mas, enfim, o livro é realmente muito bom e tem me ajudado muito nessa missão aí de escrever esse livro. O livro fica pronto em dezembro e quem quiser comprar já o seu, é só entrar no catarse.me, sem nomes da edição no Brasil, e garantir seu exemplar. Oi, eu tô aqui hoje na Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis para conhecer a loja que foi reinaugurada em maio desse ano. O projeto foi o mesmo seguido na loja do Shopping JK Iguatemi e da loja do Jardim Pamplona Shopping. A livraria conta com uma área de 470 metros quadrados e está integrada com o Café La Guapa, da chefa Paola Carosella. Agora a gente continua com a entrevista gravada com a Marifé lá em Paraty. Você é espanhola. E como é que foi parar na Alemanha? Bom, meus pais emigraram para a Alemanha. Meu pai, antes de eu nascer. E depois, quando eu tinha 3 anos, ele vinha de férias uma vez por ano, ou 2,
Mas quando eu tinha 3 anos, minha mãe falou: ou você volta ou nós vamos para lá. E fomos para a Alemanha. E ele foi por quê? Ele foi porque era uma época muito difícil na Espanha. Eram os anos 60, plena ditadura na Espanha, uma época muito precária, não tinha de tudo, e era para sobreviver. Era outra época onde as pessoas viajavam por outros motivos. Então é uma coisa. Você cresceu numa casa espanhola na Alemanha. Uma cultura até a porta e outra cultura da porta para fora. Mais ou menos. Eu não, de porta para fora não era diretamente alemão, porque nós estávamos morando numa área onde tinha mais estrangeiros, muitos espanhóis. Naquela época, depois a maioria voltou para a Espanha, mas eram muitos espanhóis, a maioria eram espanhóis. Alguns italianos, tinha outras cidades onde tinha mais italianos, mas nessa onde nós estávamos morando, a maioria eram espanhóis, alguns gregos, alguns também da ex-Jugoslávia estavam morando lá, e alguns turcos, mas poucos, porque a vinda de pessoas da Turquia foi muito mais tarde para a Alemanha. Que cidade era? Perto de Frankfurt. Perto de Frankfurt. Uns 20 quilômetros de Frankfurt. Sim. E daí você estudou na Alemanha, você fez o que é equivalente aqui no Brasil à universidade? Sim, eu fiz a universidade na Alemanha, em Frankfurt e também em Madrid, porque sempre com a família sempre viajamos para a Espanha de férias, sempre na cidade onde eu nasci, também meu pai, onde continuo indo. Bom, aí eu sempre tive essa parte espanhola. Depois estudei literatura românica também inglesa, também alemã, mas a literatura românica era importante para mim também, é uma parte minha. E eu estava sempre viajando na Espanha, e para mim estava muito claro que eu queria estudar um ano fora, e fui para Madrid. Na Complutense estive um ano. Você ocorreu para você, ou se você realmente trabalhou como acadêmica, te ocorreu isso em algum momento, não? Não, como acadêmica não. Uma coisa que eu fiz desde adolescente foi ajudar a crianças menores do que eu era, porque não sabiam muito bem o alemão, e eu tenho facilidade para línguas, então eu ajudei muitas crianças que passaram por a minha casa todos os dias. Tínhamos 1h30 todos os dias, 4 ou 5 crianças, ajudando em coisas para a escola. Como você é como professora? Bom, eu acho que paciente, que todos eles queriam a gente bastante, então acho que é bom. Saiu-se bem. E é prazeroso para você? Era uma coisa boa? Era boa, e eu acho que é uma coisa boa quando você vê que as pessoas realmente avançam. Às vezes não é possível que a pessoa entenda as coisas, então tem que deixar ela ser como é. Nesse sentido, pode passar, tudo bem. Sem problema. Nada, que isso, eu que agradeço. A gente está em Paraty, é Flip, tá tudo certo. Qual é o lugar do mundo que você chama de
casa? É a sua casa em Frankfurt ou é quando você vai para a Espanha? É uma pergunta difícil. As duas. Eu não poderia separar. Em Frankfurt é minha casa porque estão aí as minhas coisas, os meus amigos assim mais íntimos, e isso é tudo parte de mim. Na Espanha, em Morella, onde eu nasci, é a minha casa, porque aí estão as minhas raízes. E eu acho que é importante estar em contato com as raízes de vez em quando. Te cansa muito conversar em português? Não me cansa, mas é difícil quando você percebe que está falando errado e não sabe falar direito. Não gosto muito de falar errado. Mas é tão engraçado, porque os estrangeiros que vivem no Brasil, eles passam, às vezes, a vida inteira com um jeito de falar próprio, e tudo bem, porque todo mundo entende e tal. E sim. Às vezes a gente se cobra, né? Eu, Sim. por exemplo, fiz inglês, um curso de inglês maravilhoso com Roberto Benigni. Eu vou falar inglês como Roberto Benigni. Aí dá sempre tudo certo. Okay. Tudo errado. Bom, eu não intento interpretar ninguém, mas bom, é o português que eu sei. Marifé, o que você espera, assim, é uma pergunta muito aberta, mas ela é de propósito aberta, assim, para ir para o lado que você quiser. O que você espera do mundo? Como é que você quer se colocar? O mundo dá essas reviravoltas estranhas, assim. A gente estava conversando antes sobre liberdades individuais, liberdades de expressão, e daí há um retrocesso mundial, né, de certa forma. O que me faz pensar que daqui a 10 anos pode estar uma maravilha de novo. Não sei. Mas o que você espera e como você acha que contribui com isso? Voltamos na redação do Publish News. Olá, eu sou Carolina Rocha e ter sido reconhecida como uma jovem talento do mercado editorial foi emocionante. No momento do anúncio, eu ainda estava na editora, ao lado das pessoas que me incentivam e me apoiam todos os dias, de maneira muito especial, a Roseli e a Rosângela, que não só me indicaram, mas são duas mulheres fortes, talentosas e que eu tenho como mentoras. Então a gente fez uma festa. E o prêmio, para mim, ele não é só sobre os personagens que são nomeados, mas ele é sobre o ecossistema que nós estamos inseridos. Ele é sobre as pessoas que acreditam nas nossas ideias, que apostam com a gente, que aceitam dar passos difíceis e desafiadores. Então, ele dá luz a um contexto inteiro. E vem como um movimento que dá um ânimo novo. Porque a minha sensação é que enquanto editores, escritores, influenciadores, livreiros, enfim, embora a gente compartilhe de uma mesma missão que é urgente e importante, incentivar a leitura, dar acesso a novos jeitos de pensar e estar no mundo, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Então, o movimento que acontece por causa do prêmio faz com que a gente se reconheça. E isso é muito importante e que seja um potencializador mesmo, para que não sejam só 30 inscritos, mas 50, 60, porque com certeza tem muitas iniciativas importantes com grande potencial e que precisam de visibilidade. Então é claro que eu fico muito feliz e honrada de estar entre os finalistas, afinal é um marco de uma nova fase da minha carreira, mas o que eu realmente quero fazer é ser uma catalisadora dos aprendizados, das experiências que a editora Gente, com todos esses projetos nos quais eu estou envolvida, eles estão gerando, porque a possibilidade de nós trabalharmos com tecnologia, de termos uma visão global sobre o potencial dos conteúdos que a gente tem nas mãos, isso vai fazer com que a gente seja cada vez mais assertivo, que a gente estabeleça uma nova relação com os nossos leitores, e que a gente vá para novos horizontes, e esse é o nosso papel. Então, eu espero que a gente
faça desse movimento que acontece, em especial para a Feira de Frankfurt, uma catapulta mesmo, para que a gente compartilhe mais, troque mais e para que a gente construa um mercado que se valorize e que possa crescer em todo o potencial que possui. Então, muito obrigada, estou ansiosa pelo resultado final. Bom, esse arquivo da semana vai ser bem curtinho, eu peguei só 2 notas. A primeira delas fala da rede de livrarias Curitiba, que em 2007 reportou um crescimento e superou as expectativas no Dia dos Pais. Segundo a assessoria de imprensa da empresa, a rede aumentou as vendas em 12% em relação ao mesmo período do ano passado, no caso 2006, ante uma previsão de crescimento de 10%. Nossa, eu parei bem na hora que o telefone tocou. A nota diz ainda que os fatores que mais contribuíram para esse aumento no crescimento de vendas nesse período do Dia dos Pais, em 2007, foi a variedade de livros, de CDs, DVDs e a ampla linha de presentes que a loja apresentava na época. Mas aí, só lembrando e trazendo essa notícia para a atualidade, em novembro de 2008, o PN publicou uma notícia falando sobre os 55 anos da empresa, do grupo, e nessa ocasião a rede também falou sobre crescimento e anunciou a abertura da sua 30ª loja. E aí, em janeiro, o Publish News publicou uma matéria falando que o grupo reportou crescimento do seu atacado em relação a 2018. E agora, em julho, o Publish News também noticiou que esse atacado se expandiu para outras regiões do país. Ou seja, o grupo Livrarias Curitiba segue muito bem, obrigada. Aí eu peguei uma outra nota no mesmo dia dessa da Livrarias Curitiba, no dia 15 de agosto de 2007, que eu acho que peguei justamente por um gosto pessoal. O novo Guinness Book chega na Inglaterra. Aí diz que o Guinness World Records, em 2018, traz muitas novidades, inclusive do Brasil. A obra em versão inglês estava chegando nas livrarias em agosto e ia ser lançada pela ID Ouro aqui no Brasil em meados de outubro. E aí essa edição de 2008 trazia verbetes inéditos e muitas imagens que brilhavam no escuro. E eu tenho essa edição. Eu lembro que eu fazia meu pai comprar várias edições do Guinness Book pra mim. Só que ele só caiu nessa em 2008, 2009 e 2010. Acho que foi muito até ainda, né? Porque na verdade eu nem lia muito esse livro. Ele é só legal pra você ter, pra ver as imagens que brilham no escuro. Aí eu lembro que a outra edição tinha um óculos 3D pra você ver as imagens em tamanho tridimensionais. E eu acho que eu não compraria esses livros de novo. Desculpa. Vamos voltar agora com a entrevista. Eu acho que seria muito bom se as pessoas tivessem mais respeito pelo outro, pelo estranho, por coisas que não conhecem, mais tolerância, mais... se todos conseguimos aceitar que cada um é diferente, é distinto, mas não tem que ser por isso negativo, acho que seria mais fácil essa convivência que às vezes não é possível. E eu penso várias vezes, depois de estar em algumas cidades latino-americanas, porque para onde eu mais viajo, que na Europa estamos no paraíso, e não é o paraíso, mas penso isso sobretudo em temas de violência, de passear à noite, ir em bicicleta pela cidade, uma mulher sozinha. Eu nunca tenho medo que me vai acontecer alguma coisa. Claro que pode acontecer, em todo mundo pode acontecer, mas não é o mais lógico que eu pense. Mas tem cidades onde eu sei que é melhor se eu não vou caminhando sozinha por um bairro, porque as pessoas me falam de lá e porque também sei das notícias. Não na Alemanha, porque algumas notícias não chega a ler na Alemanha, porque não é notícia esse tipo de coisa, mas essa insegurança, essa violência, também contra mulheres, isso eu acho que deveria mudar. Você se considera feminista?
Feminista desde o ponto de vista que penso que as mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens, sim. Não feminista radical, porque esse trabalho, pelo menos na Europa, já foi feito em outros anos. Feminista desse jeito não, mas do jeito que a remuneração deveria ser igual, os postos de trabalho deveriam ser asequíveis também para as mulheres e não só para os homens. Nesse mundo do livro, a maioria das pessoas que trabalham são mulheres, mas quando você olha para os cargos mais altos, são homens. Não estou falando que precisamos 50%, e não porque sejam mulheres vão trabalhar melhor. Mas acho que tem mulheres que podem trabalhar muito melhor que alguns homens que estão ocupando grandes postos e não estão fazendo o melhor trabalho. É que o cenário mostra que claramente há um filtro, né? Há um filtro, assim como muitas pessoas falam que o poder, por exemplo, está sempre em mãos de um homem que seja alto, grande, mais que um que seja pequeno, só falando de homens, né? E excluindo Napoleão. Mas não é hoje Napoleão, não é a época de hoje. Então ainda não estava tão bem estudado esse negócio. Mas você deve ter enfrentado situações na prática, assim, a famosa interrupção no mundo dos negócios, que as mulheres são mais interrompidas do que os homens para falar, que se tem que se colocar mais, tem que ser mais firme. Você sente isso também? Ou vem naturalmente essa colocação sua, no caso? Interrupção diretamente não, mas o que sim tem percebido é que às vezes a gente fala alguma coisa e não é percebido como alguma coisa interessante assim, e depois fala um homem mudando uma mínima coisa e de repente é uma coisa incrível. Não sei se isso acontece por ser mulher ou porque eu não posso me articular bem. Não poderia dizer, mas isso sim tem acontecido. O que é que você mais gosta de fazer quando vem para cá? Para Paraty ou para o Brasil? Bom, para Paraty eu gosto sobretudo de encontrar as pessoas e de voltar a falar com as pessoas que na maioria das vezes faz um ano que não vejo. Afortunadamente algumas delas viajam para a feira de Frankfurt e também para outras feiras e posso encontrar eles lá também, mas nas feiras não tem esse tempo. Na de Frankfurt não tenho tempo eu, e nas outras feiras todo mundo tem reuniões também, e também não é esse momento relax que você consegue aqui em Paraty. O entorno é incrível, eu acho melhor ter encontros aqui com as pessoas que nas cidades como Rio, São Paulo ou em férias. Agora eu vou fazer... Deixa todo mundo passar. Hoje está vazio ainda, mas sim, enchendo. A sua vida foi basicamente toda ligada ao livro. Você se dedicou à literatura e ao mundo do livro. O livro ainda pode salvar o mundo? O livro não acho que salve o mundo, mas o livro é distinto hoje em dia, não é só papel entre duas tapas. Então, o conteúdo, a discussão, a educação das pessoas para ser capazes de discutir, de refletir, de entender o mundo, acho que aí está a base para conseguir um mundo melhor. Sim.
Obrigado. Obrigada a você. A gente tá fritando aqui. Sim, tá muito quente. Preciso meu abanico. Mas caramba, até no inverno. Hoje tava 15 graus de manhã, acho. Que inferno. Sim, eu coloquei essa roupa. Não, mas tudo bem. Agora vamos pegar um banho. Vamos, porque tem 4 dias de flip ainda pela frente. Que será ótimo. Eu acho que será uma boa flip.